Queridos filhos e filhas, nós estamos no Fé em Debate. Deus seja louvado. Povo santo! Filhos queridos, e a Rosilene de Araucária, não foi? Fez uma pergunta, como também veio a pergunta lá de Malé sobre casa assombrada. Filhos queridos, o tema é bastante questionador. Filhos, cada vez que se fala de uma casa mal assombrada, a palavra para isso é pirogênese. Logo surge uma epidemia de casos. E é bem isso que aconteceu. Você viu, falei de uma coisa, aconteceu lá de Malé, que está acontecendo a mesma coisa. E se fôssemos seguir isso, a gente entraria numa histeria, viu? E de fato é um fenômeno parapsicológico que mostra um estado alterado de consciência. Uma casa mal assombrada pode acontecer sim, autocombustão, pode acontecer barulho, pode acontecer que as coisas começam a se mexer e tantos outros fenômenos, mas são desequilíbrios. Quando as pessoas estão plenamente normal, equilibradas, ninguém manifesta esse fenômeno. Porém, Padre Quevedo, que é um estudioso e temos que respeitar, diz que esses sinais dentro de casa mostram um estado alterado. Uma emoção, um sonho, barulho, tábuas estalando, atabaque, é uma disritmia cerebral, é o ácido lisérgico e tantos outros que provoca. Isso significa que alguém, geralmente adolescente, geralmente pessoas que estão entrando na menopausa, geralmente pessoas que estão com algum problema de equilíbrio que provoca. Tire a pessoa 50 metros longe e os fenômenos desaparecem. Então, quando isso começa a acontecer, não pensa, porque vamos partir de um princípio que almas, espíritos não voltam. Entendeu esse ponto? Almas, espíritos não voltam. Vou repetir pela terceira vez. Almas, espíritos não voltam. É a psique da pessoa. Então, filha, respondendo para você, alguém dentro da tua casa, ou próximo da tua casa, está com desequilíbrio, precisa de ajuda. Às vezes, é o próprio medo da pessoa, viu? O próprio medo, por outros motivos, que faz escutar, ver, se movimentar. Então, respondendo, não atribua isso, porque dependendo a quem você vai pedir ajuda, primeiro que vão cobrar muito caro, e tudo aquilo que é cobrado é perigoso. E segundo, logo já vão dizer que é a legião de demônios. Não estou dizendo que o demônio não existe, pelo amor de Deus, existe. E não é um ser abstrato, é real, Novo Catecismo da Igreja Católica. Mas se o demônio tivesse tanta força quando estão dizendo aí de possessão, de que valeu a morte na cruz de Jesus? Filhos queridos, a primeira pergunta: qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Mas como eu tenho pessoas que estão em interurbano, eu vou acolher as perguntas para não fazer a pessoa ficar esperando tanto tempo. Cida, Padre, de onde você fala? de São João do Ivaí. Seja bem-vinda. Nossa, que alegria, Padre.
Pois não, querida, qual a sua pergunta? Ô padre, eu queria fazer a pergunta e depois pedir para sua ideia para me deixar alguém em oração. Mas tem que ser bem rapidinho. Bem que rapidinho. Ô padre, a minha pergunta sempre as pessoas falam, o padre também fala, onde tem 2, 3 reunidos, eu sempre estarei junto, né? Entendi. E geralmente eu rezo sozinha. Filha, no Evangelho de São Mateus capítulo 18 é chamado o capítulo eclesial. Como uma comunidade pode enfrentar e conduzir os conflitos. Então, o pensamento de Mateus é tentar mostrar que a comunidade é o lugar onde Deus se manifesta. Então é para enfatizar a vida na igreja. Tá bom, Não que Deus, filha, não atenda as nossas orações em particular. Porque também num outro trecho de Cida, tá ouvindo? Tô ouvindo, padre. Ele diz assim, se você quer rezar, vai, fecha a tua porta, entra no teu quarto e reza. Então, dependendo, por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, já aproveito para falar do texto bíblico. Nós não podemos tirar uma frase, que isso é perigoso, chama-se o perigo da pinça. Sabe que quando que você usa pinça? Quando você quer tirar um pelo, não é? É certo, padre. O pessoal, tem jeito, as mulheres tiram a sobrancelha com pinça, para tirar aquele pelo. Então, quando se vai interpretar a Bíblia, é um perigo. Pegar uma frase, tirar do contexto, e aí pegar a frase isolada. Então, quando a gente pega essa frase e tira do contexto, parece que a oração sozinha não tem valor. Mas a gente tem que analisar no contexto. Quando Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a porta, o contexto era denunciar o farisaísmo. A oração que era feita para se mostrar para os outros. Então, Jesus diz que a oração não está no muito falar. Quando ele, porém, em Mateus 2, que é 18, capítulo 20, ele está dizendo a importância da comunidade, a importância do perdão, a importância de viver em comum. Então você pode comparar, pode marcar aí, Mateus capítulo 6, versículo 6, ele fala do entrar na porta, no quarto e fechar a porta. Tudo bem. Quando ele fala em Mateus 18, 20, ele fala do 2 ou 3. Por isso sempre, e isso vale para todos que estão me ouvindo, é muito importante, ao ler a Bíblia, ver o texto e contexto. Tá bom. Tá bom, querida? Tá. Que Deus abençoe. E o nome para a intenção? Ô padre, eu queria deixar o nome dos 2 padres aqui de São João, né? O padre Leandro e o padre Ricardo. Um grande abraço a eles quando você o encontrar, meus irmãos sacerdotes. Tudo bem. E para a Eliane, que é da educadora, né? Que solta o programa do senhor todos os dias. Um abraço a ela também. E para todos os meus romeiros, sabe, padre? Eu sou romeira, né? Já fui 2 vezes aí. Tá. E com fé em Deus eu vou voltar de novo. Com certeza. Tá? E para meus 2 filhos de coração, padre. O nome? Luciano. Tá. E Maria Rita. Tá. Para o meu esposo Nelito. Tá. E para dona Rosa, que estou aqui na casa dela ligando para o senhor. Tá bom, querida. E para a turma da Mutirão. Tá bom, que Deus abençoe. Qual a diferença entre a Bíblia católica e evangélica? Vamos lá. Primeiro, para responder essa pergunta, eu tenho que explicar em que língua e quando foi escrita a Bíblia. É fundamental para poder eu explicar. Muita gente acha que a Bíblia foi escrita uma só vez. Por exemplo, que só uma pessoa pegou e escreveu a Bíblia. Isso não condiz com a verdade. A Bíblia, ela começou a ser escrita mais ou menos há 1250 anos antes de Cristo. E depois terminou mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Raciocina comigo. 1250 antes de Cristo e terminou no ano 100 depois de Cristo. Então, praticamente um século a mais. Eu estou aqui não sendo exato, porque eu estou falando para o povo, não é um estudo aprofundado bíblico.
Então veja, muitas pessoas escreveram a Bíblia. Quem, padre? Agricultores, profetas, doutores, estudiosos, povo simples. Porque a Bíblia, antes de ser escrita, isso é importante, ela foi contada verbalmente. Ela primeiro foi falada, ela foi contada de pai para filho, de filho para neto. Eram os feitos de Deus na vida do povo. Mas chegou uma hora que se sentiu a necessidade de não se perder essa história. Então começou-se a escrever aquilo que o povo passava. Qual foi a língua que foi escrita? A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas agora preste atenção, a língua do povo era hebraico. Porém, o hebraico, como toda língua, por um tempo passou a ser desconhecida pelo povo de Israel. Deixa eu fazer meu cálculozinho aqui. O Pentateuco e grande parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Poucos livros, no caso 7, foram escritos em aramaico. O que é o aramaico? O aramaico era um dialeto. Mas no século IV, com a invasão de um grande imperador grego, o povo começou a falar no comércio o grego. Então veja que confusão. A Bíblia escrita em hebraico. Em casa o povo falava aramaico. E no comércio se falava o grego. Tanto que muita gente pergunta, Jesus estudou? Teve que estudar. Por quê? A Bíblia foi escrita em hebraico. Vamos fazer uma recapitulação. É importante isso, gente. É importante, porque às vezes você fala e diz coisas erradas. A Bíblia foi escrita na língua materna, chamada hebraico. Quando o povo foi levado para o cativeiro, do cativeiro da Babilônia, eles perderam a originalidade da língua hebraica. Quando voltaram do exílio, eles começaram a falar um dialeto, o aramaico. Então, quando Jesus nasceu, já um pouquinho antes de Jesus, com Alexandre Magno, lembra? Lembra da Cleópatra? Você percebe como as coisas? Lembra daquela história do imperador de Roma que foi para o Egito, acabou se envolvendo amorosamente, parará, 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 parará? O Império Romano caiu, não foi? Pelo menos passou por uma queda. A Grécia veio, invadiu culturalmente todo o Império Romano. Então, o Império Romano, pela influência helenística grega, começou a falar grego. Então vamos lá, vamos de novo ao nosso esqueminha. A Bíblia, maior parte do Antigo Testamento escrito em hebraico. Alguns livros, pouquíssimos, escrito em aramaico, já no dialeto. E um livro do Antigo Testamento, o livro da sabedoria, escrito em grego. Então era uma confusão. Por quê? A língua oficial, qual era? Hebraico, da Bíblia. O povo em casa falava aramaico. E quando ia para a rua comerciar, o grego. Jesus teve que estudar? Teve que ir na escolinha dominical. Porque se ele quisesse ler como ele leu a Bíblia, ele tinha que saber o hebraico, e só se aprendia na escola. Alexandre Magno, no século IV, fez a invasão cultural. 3 séculos antes de Jesus, devido a essa confusão de língua,
Os 70, os chamados 70, se reuniram e pegaram a Bíblia do hebraico, pegaram os livros de aramaico e um livro de grego e traduziram tudo para o grego. Porém, quando Lutero, preste atenção, lá em 1500 foi pegar a Bíblia e adotar a Bíblia, ele não aceitou o texto, o livro da sabedoria. Por quê? Porque ele diz que era em grego, então ele não quis. Depois, ele não quis os livros que estavam escritos em aramaico, ele só pegou os livros escritos em hebraico. Então, a Bíblia protestante não quis o livro de Tobias, porque era aramaico, não quis o livro de Judite, não quis o livro de Baruque, não quis o livro de Eclesiástico, não quis o 1º e 2º Macabeus, nem Esther capítulo 10, nem Daniel. Por que que os protestantes não pegaram esses 6 livros? 6, porque estava escrito em aramaico. E também não quis o livro de grego, o livro da sabedoria. Então, na Bíblia protestante, tem 7 livros a menos, vamos dizer de modo geral, porque não é bem assim, Esther é só um capítulo. Quando São Jerônimo, o que aconteceu depois? O grego foi morrendo e começou qual língua? O latim. Então veja, o povo já não sabia mais hebraico, o povo já não sabia mais aramaico, o povo já não sabia mais grego. Aí São Jerônimo traduz e pega a versão dos 70 e traduz para o latim, porque era o latim que se falava. Então ele pegou os 7 livros que Lutero não quis. Então a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Espero ter explicado. Bem pedagógico. Mas além dessa diferença, tem uma outra. Essa é a diferença técnica. Mas tem uma diferença de tradução. Porque você poderia concluir agora, então, se só a diferença é de 7 livros, para mim tanto faz ler nenhuma como na outra. Não. Por quê? Por exemplo, quando na Bíblia católica, eclésia é traduzida como igreja, vou dar um exemplo. Jesus que diz, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Bíblia protestante não traduz eclésia igreja, traduz de outra forma. Então a tradução também é importante, porque quem traduz puxa a sardinha para o seu lado. Tanto que Padre Penalva dizia, tradução, traição. Por quê? Porque você induz a tradução à palavra que você quer. Então, minha orientação para começo de conversa da Bíblia, leia, você católico, Bíblias católicas. Não só porque não tem 7 livros a mais, mas pela intenção do tradutor. Padre Everson. Padre Reginaldo, tudo bem? Prazer falar com um sacerdote irmão. A paz, bem, graças a Deus. Amém. Você fala de onde, meu irmão sacerdote? Eu sou pároco aqui da paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Nova Europa, interior de São Paulo. Oh, louvado seja Deus. Amém. Uhum. É um prazer falar com o senhor, padre. Opa, eu tenho grande contatos, amizades aí em Curitiba também. Quero mandar um abraço pessoal de Curitiba. E com certeza o pessoal do interior de São Paulo, a rádio de vocês, está indo longe a evangelização. Que Deus possa sempre abençoar você, tá, padre? Obrigado. Padre Reginaldo e a todos da sua equipe que, olha, nota 10, o programa da evangelização de vocês. Muito obrigado, Padre Everson. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês. Espero um dia nos encontrarmos. Um abraço para o senhor e por toda a sua paróquia. Amém. Graças a Deus. Paz e bem.
Paz e bem. Padre Reginaldo. Padre, é assim... Você fala de onde, querida? Eu falo do Bigorrilho, Curitiba. Seja bem-vinda, me escuta pela rádio. Evangelizar. Um grande abraço. E ali ao Padre Gabriel Figura, Isso, Gabriel Figura, da Igreja dos Passarinhos, né? Uma pessoa Teve o extremamente velório, muito inteligente, teve o muito velório feliz. ali do Monsenhor Vítola, né? Isso. Qual a sua pergunta, querida? Padre, só fazendo uma observação no que o senhor comentou sobre a história bíblica. Isso não dá margem para que haja contradições? Essa é uma pergunta. A segunda é assim, por que os apócrifos ficaram fora? Por que estavam separados? Por que ficaram fora, não foram incluídos? Foram desprezados, né? Vamos à tua primeira pergunta. Você podia repetir para ver se eu compreendi? Porque eu vou partir do princípio que eu vou responder o que as pessoas perguntam, né? Então vamos lá. Qual que é a tua pergunta? A primeira é a seguinte, padre. A segunda eu entendi. Sim. A primeira é assim. O senhor falou daquela confusão que houve desde o início, né? Dos escritos da Bíblia. Que alguns pegaram uma versão... de linguagem, de interpretação, de indução, enfim, de quem está traduzindo, etc. Isso não dá margem para hoje a gente ler a Bíblia e ver algumas contradições, quer dizer, coisas que eram assim, depois foi assim. Por exemplo, padre, eu vejo nos próprios evangelistas que, por exemplo, Mateus e Lucas, eles às vezes têm coisas que são repetidas, né? Tá, mas são repetidas e diferentes. Veja, filha, não dá, a gente não pode, por isso que eu falo, se você pegar a Bíblia ao pé da letra, nós chamamos de uma leitura fundamentalista. Está errado. Está errado fazer uma leitura assim, principalmente do Antigo Testamento. O que a Bíblia não é? Um livro de narrações históricas. A Bíblia não é científica. A Bíblia, por mais que as pessoas tenham medo de dizer isso ou aceitar isso, é a história contada de pais para filhos, de como Deus agiu. Então vamos. Você falou, existem 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma fonte, chamada fonte Quelli. E que por isso são chamados sinóticos. Então é comum que esses 3 evangelistas, se eles têm a mesma fonte, eles se baseiam do mesmo instrumento. Só que cada um, ao olhar a fonte, ele faz a sua leitura. Aí você vai dizer, mas isso é contraditório? Não é contraditório. Porque aí vem aquela outra pergunta que você me fez. O que é que garante que não há contradições? A assistência do Espírito Santo. Porque veja, por mais que eu disse que são camponeses, tem muita gente que inclusive está reagindo que eu não devia dizer isso, mas é verdade. A gente não pode mentir para o povo, porque se passava aquela ideia. Eu, quando estava na catequese, a minha catequista disse, mas eu entendo hoje, ela disse que a Bíblia foi assim, o Papa entrou na igreja, na capela, colocou um livro em branco, no outro dia ele voltou, estava tudo escrito. Mas eu entendo que a catequista naquela época usou desse recurso para me fazer crer da palavra de Deus. Hoje, eu já não preciso mais da comida de criança, não preciso de papinha. Hoje nós somos mais adultos da fé e podemos entender que Deus se vale do ser humano, da linguagem, da cultura, dos medos, das histórias para se manifestar. Por isso nós chamamos os agiógrafos. Agiógrafos são os que escreveram a Bíblia inspirado pelo Espírito Santo. Você vai falar, mas e as contradições? Não há contradição. É que cada um olha para o mesmo ponto com um olhar diferente. Você entendeu? Assim aconteceu, desculpe lhe interromper, assim aconteceu com Lutero, né? Ele olhou com outros olhos mas e ele disse, isso eu quero, isso eu não quero. Só que ele... Porque ele foi um dissidente da Igreja Católica? Foi, só que entre o que se tornou o protestantismo e o que Lutero queria, há uma diferença muito grande. Certo, por exemplo, muitos dos protestantes dizem não aceitar Nossa Senhora, e Lutero, eu tenho textos dele, que ele faz um elogio a Nossa Senhora de uma forma maravilhosa. Sim. Então, o que se tornou e o que queria na verdade Lutero era acabar com as indulgências, e não estava errado.
Porque não que a indulgência é um erro, mas o que fizeram da indulgência foi uma deteriorização. O princípio está certo, mas o que se tornou foi um erro, entendeu, filha? Sim. Então, aí você me pergunta dos apócrifos, só para responder para os nossos ouvintes. O que é o apócrifo? Apócrifo são livros que... Quantos livros tem a Bíblia, filha? 73, não é? 73. Antigo Testamento e Novo Testamento. Sim. Então, inclusive, quando eu toco nesse assunto, me lembro da Cleusa e da Fernanda, que perderam um ponto, mas por erro meu. São 73 livros, sim, não é? É uma biblioteca. Uhum. São quantos livros do Antigo Testamento? Padre, só um pouquinho. O Antigo Testamento, ele é um pouco mais difícil da gente entender, justamente por isso que eu te falei das contradições, né? Mas veja... Então, eu me atenho muito ao Novo Está certo, eu vou responder essa pergunta, mas eu quero dizer, são 46 do Antigo e 20, sim, o senhor está falando da soma, da somatória. E 27 do Novo. Sim. Só que no Antigo Testamento, Deus é o mesmo do Novo Testamento? Uhum. É. É o mesmo. Só que a maturidade das pessoas para entender Deus era diferente, Tânia. Então as pessoas eram limitadas para enxergar Deus. O Deus é o mesmo de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de João Batista, é o mesmo Deus de Jesus. Você escutou? Sim. Deus não muda. Só que no Antigo Testamento, a cosmovisão, a consciência que Abraão tinha do mundo, das coisas e de Deus, era limitada, porque não havia ciência, não havia estudo, não havia compreensão. Conforme o ser humano foi evoluindo, a própria consciência de Deus foi aumentando. Então, entendeu? Entendi. Por isso que o Antigo Testamento se torna mais difícil, porque o contexto é mais difícil. Certo. A linguagem é mais difícil. Com certeza. Aqui eu quero lembrar de Frei Carlos Mestre. Você já viu um coco da Bahia? Já viu? Dentro de um coco da Bahia não tem uma água gostosa? Sim, maravilhosa. E não tem um caule gostoso? Exatamente. Só que você precisa quebrar a casca. E a casca, na Bíblia, significa os termos, o contexto e a simbologia. Quando a gente consegue entrar no mundo da Bíblia e quebrar essa casca da dificuldade de entender a simbologia, nós estamos saboreando esse coco maravilhoso. Obrigado, Tânia. Um abraço ao povo de Bigorrilho. Os apócrifos, o que é apócrifo? Quer dizer, livro que não está no cânon aceito pela igreja. Aí você vai dizer, mas por que apócrifo? Porque já quando as comunidades constituídas, como comunidade de Éfeso, Colossa, Corinto, Tessalônica, já corria os pequenos livretos do Evangelho, as cartas de Paulo. A própria comunidade teve aquele feeling, que eu chamo de inspiração do Espírito, de perceber, não, isso aqui não condiz com a verdade. Isso aqui não está certo. E eles mesmos, por uma inspiração divina, eles começaram a perceber o que era fantasia, o que era realidade, o que batia com a palavra, o que não era proveniente. E, gente, não se assuste se de repente fizerem descoberta de outros textos, e outros, e outros, e outros, e outros. O que é importante é que já no tempo de Jesus, e na primeira comunidade até o século II, os livros que nós temos na Bíblia foram aqueles que tiveram aceitação na comunidade. Foi quando a igreja, num concílio, aqui não vou ficar dizendo data que estou falando para leigos, rezaram, pesquisaram, estudaram e disseram, não, esses são os livros recomendados. Isso condiz com o que a igreja contou, celebrou. Então, fechou-se o cânon. Então não se assuste
Se de repente falar, descobrir um monte de outros livros, mas os apócrifos diz isso, gente, aí é uma questão de fé. Ao invés de gastar energia de ler os apócrifos, gaste energia lendo a Bíblia. Só que eu sei que nós somos curiosos. Não sou contra ler, mas na Bíblia você tem que ter o peso 10. O que está lá é inspiração divina. Os outros livros, curiosidade, aprofundamento e etc. Mas eu posso falar sobre isso, inclusive, eu vou falar sobre o método de ler a palavra de Deus, que inclusive o Novo Catecismo traz. Já quero dizer, catequista, vocês têm Novo Catecismo, que eu já falei, né? Deixa de comer uma coxinha, tomar um refrigerante, compra o Novo Catecismo da Igreja Católica. E leiam ali, ó, o começo, vou até citar o texto, do número 74, a transmissão da revelação divina. 74 até, aí vem Sagrada Escritura, método de ler a Bíblia, até o 126 para frente. Leia ali, você vai ver, é maravilhoso. Estou com o meu Novo Catecismo aqui, que parece mais um pergaminho, de tão usado. Mas leia, estude. Filhos queridos, eu ainda só quero completar uma resposta para aquela filha de Deus, a Tânia, do Bigorrilho. Ela perguntou e eu respondi que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo. Mas existe uma marca muito forte. O Novo Testamento entrou na história a plena revelação. Jesus, que revelou tudo o que o Pai necessitava que fosse revelado. Então, o véu se rasgou do alto a baixo. Lembra de São João que diz? O Pai foi revelado. Que bom que vocês estejam gostando da Bíblia. Que bom, e faça a sua pergunta, muitas chegaram, eu vou responder, sobre o Apocalipse, muito sobre o Apocalipse, também sobre Amós, sobre Bíblia, instrução, tudo mais. E perguntas que vieram no site que não pararam de chegar. Fique em paz. Evangelizar é preciso.